Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao nosso espacinho aqui, Coordenação em Foco. Me segue lá no YouTube, tem também esses mesmos videozinhos, tem lá no YouTube, a casa de pesquisa é mais fácil de encontrá-los, né? Então vamos diretamente pro vídeo, que vocês sabem que eu não gosto de vídeo demorado e acaba demorando. Gente, esse videozinho de hoje vai ser voltado especialmente para escolas, professores e coordenadores que ainda estão engessados, tá certo? Engessados na escola tradicional. A escola tradicional, Lucrécia, não é bacana? É bacana. Tem coisas que eu realmente adoto, alguns métodos da metodologia antiga, né? Tradicional, né? Então, muitas coisas mudaram de lá para cá. Lembrando que nossas metodologias hoje, ela preza pela metodologia ativa, uma metodologia que aprovada pela neurociência até então, né? A gente sabe que várias virão por aí para melhorar esse foco, né? No nosso objeto de estudo maior, que é o aluno. Então eu vou falar sobre algumas escolas, eu tenho experiência sobre atividade xerografada. As escolas que se preocupam, tem que ser, olha, o portfólio do menino tem que ser robusto. Gente, eu já conversei com professores que foram fazer estágios comigo, né? Antes de eu contratar, eu faço uma preparação, eu passo 2, 3 dias ali com os professores, isso, claro, quando há tempo, né? Se você contrata um professor naquele finalzinho de ano, ou no meio do ano, em período de colônia de férias, tem como você sentar, passar o calendário, tudo muito de boa. Mas tem épocas que realmente não dá, olha. O professor saiu hoje eu já quero essa turma, chupa essa manga, e as coisas vão acontecendo paulatinamente, a gente vai passando, vai alinhando a metodologia da escola, as coisas como tem que ser. E eu lembro que eu sentei com a professora e ela vinha de escola grande, ela estava desempregada na época, depois ela conseguiu outro emprego e me abandonou. Mas ela disse: Lucrécia, como você vivencia educação infantil de forma gostosa. Gente, ela batava a mão e disse: como eu estou aprendendo. E olha que eu sou a professora de longa data de escola grande, escolas conceituadas em Natal. Então a gente, pai, mãe, coordenador, professor, tem que estar alinhado, tem que ver se o que está fazendo bem para o meu filho. Olha só, papai, mamãe, coordenador. O que faz com que o aluno entenda não é conteúdo escrito. Quem já fez pedagogia aqui já sabe a polêmica que é o assunto avaliação diagnóstica, que é aquela formal, a do final do bimestre, trimestre, enfim, como as escolas trabalham. Eu sou de acordo com a atividade xerografada sim, para ver como que é uma avaliação. Eu acho que a avaliação é uma avaliação do trabalho do professor, não da criança. Porque se eu passei o meu conteúdo, o meu aluno aprendeu, ele vai saber reproduzir. Mas a educação vai para além de atividade xerografada, onde torna aquele aprendizado mecanizado. É um aprendizado mecanizado. Você vê, às vezes a pessoa é tão inteligente nos assuntos, eu não estou dizendo que eu sou super inteligente não, tá, gente? Eu sei falar de várias teorias, mas não sei falar o nome dos santos. São poucos que eu lembro. Eu só sei que Vygotsky fala lá da zona de desenvolvimento proximal, Jorge Visca das atividades projetivas. Poucos nomes eu sei, mas eu conheço muita teoria. Pedagogia é muito teoria. Então, quantas crianças ali entendem do assunto, mas não sabem externalizar, escrever, responder aquelas perguntas. 1000 vezes que aí eu gosto da escola tradicional, aonde o professor sentava, fazia aquela chamadinha individual, não sei se vocês lembram, não sei se é do tempo de vocês, muita gente aqui é novinho, não sabe o que é isso, mas os professores faziam a chamada individual e faziam perguntas pra gente, um bate-papo ali. Eu já passei por isso.
E teve uma professora da quarta série, que hoje é terceiro ano, que até hoje eu não esqueci as preposições. Porque foi uma forma gostosa, um jogo gostoso. Você vê como há muito tempo já tinha professores com a mentalidade além. Então ela dizia pra gente que as chamadas nós tínhamos que dizer as 17 preposições bem rápido. A, ante, até, após, com, contra, de, entre, para, depois, sem, sobre, trás. Você vê que eu não esqueci até hoje. Então as preposições eu realmente aprendi, eu não decorei. Eu aprendi porque foi uma forma bacana, gostosa, e a gente ria com aquela aula da professora Magdalena. Né? Na época ela já era bem velhinha, já tinha seus 50 anos, né? Então eu estava no terceiro ano hoje, né? Então eu teria o quê? 8 anos? Eu teria 8 anos na época, né? Eu estudava aqui no Antônio Severiano, aqui em Natal. E são experiências maravilhosas. Tia Liane do primeiro ano, gente, ela já usava naquela época, no primeiro ano, nós tínhamos um aluno, Júnior, o nome dele, que a gente nunca esquece, Júnior. Ele era um aluno problema da escola. Hoje eu diria que Júnior tinha TDAH, ou tem, né? Porque no Sicura tem TDAH. Então a professora começou naquela época, a professora Liane, começou a usar, colocar ele para ser líder de turma, que hoje tem nome, líder de turma, mas não, ele é ajudante. Ele ajudava na sala, que a gente coloca como ajudante de sala. A criança gosta de se sentir útil, então ele fazia questão de obedecer, de ficar comportado para ser o ajudante da professora. Isso era um cargo de excelência na sala de aula. Olha só como tem coisas da educação tradicional que a gente pode trazer para os nossos dias, que é muito futurista, né? Para a época é futurista. Então, gente, portfólio cheio. Eu trabalhei numa escola que ela era assim, todos os dias, a criança tinha que ter 2 atividades xerografadas, tinha que ter atividade no livro e uma atividade para casa. Criança de educação infantil, tá? Fundamental, caderno todos os dias, caderno escrita mesmo, que eu não... Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo tem que ser balanceado, né? Eu acho bacana. Todos os dias tem que ir dever de casa, que isso aí eu acho bacana, que toda escola tinha que sim, que mandar dever de casa todos os dias, mas no intuito de aproximar a família com a escola, não é aquele dever chato. Gente, dever de casa não é obrigado você escrever. Dever de casa pode ser uma receita. Pode ser confeccionar um brinquedo. A criança está trabalhando as habilidades dela ali. Quando se trabalha a receita, está trabalhando o gênero textual receita. Só que isso falta alinhar com os professores. Não é passar, vocês vão fazer uma receita. É trabalhar vou dar um exemplo aqui. A professora está trabalhando a cor vermelha. E para atividade de casa, ela vai passar uma gelatina de morango para comer com a família vai anotar ali a receitinha que fez, elas vão compartilhar em sala aquela experiência que ela teve em casa. Isso aí é um dever de casa, só que um dever de casa dentro das metodologias ativas, a sala de aula invertida. Tá? Você pôs o desafio na escola e a criança em casa foi descobrir junto com a família o que aquela atividade vai te proporcionar. Olha que bacana! Se a professora está trabalhando coordenação, sei lá, o colar, né, o pinguinho lá, e a professora faz, olha, vocês vão levar tá trabalhando círculo, sei lá, e vocês vão colar bolinhas junto com a família, com o papai, com a mamãe, com o seu irmão, com a vovó, com o vovô, com a família. Cada membro da família vai colar uma bolinha e vai contar essas bolinhas, dizer quantas bolinhas tem e quem colou as bolinhas, o que você está trabalhando a memória, a atenção, o espírito de cooperação. Então, tá vendo aí? Aí você pega um professor engessado. Tem que ter tarefa xerografada todos os dias na minha aula, tem que ter, porque senão a criança não aprende. Porque o pai quer ver tarefa do portfólio da criança cheio. Gente, o cérebro da criança, ele precisa de estímulos, de movimento, ele precisa de ser ágil, ele precisa de experiências sensoriais para poder realizar todas as atividades. Então
o cérebro dele ele vai se fortalecer com experiências, texturas, movimentos, testar possibilidades, desenvolver oralidade, brincando, certo? Então, isso sim é importante para a criança. Quanto mais folhas, não quer dizer, professor, que você é o bam da escola. Coordenador, chama esse professor e fala que existem coisas sim que ele vai estar trabalhando o que ele quer. Ele pode alcançar os objetivos dele, só que sem sofrimento, sem sofrência para a criança. Educação infantil até o 3º ano, gente, escola tem que ser um ambiente gostoso, não pode ser tortura. Criança sair de casa dizendo, eu não gosto que aquela aula é chata, isso está remetendo a sofrimento, a dor. A criança tem que querer voltar para a escola, sair chorando da escola. Poxa, minha aula já terminou. Mamãe, deixa eu ficar mais um pouquinho. Não porque ela está no parquinho, mas porque a aula foi gostosa, porque a professora sabe direcionar as aulas. A professora, deixa eu tirar aqui. A professora, ela torna aquele momento prazeroso para o aluno. A criança, enquanto aluno, se torna um momento prazeroso. Eu lembro quando eu estava dando aula na educação infantil, e eu sempre passo esse modelo para os meus professores, que era assim, eu lembro que o professor já era aquela famosa maçã enorme para a criança pintar de vermelho. Olha só. Aí tem professor tradicional que só faz assim. Eu já vi disso. Gente, tá vendo essa massa? Que fruta é essa? Nem pergunta que fruta. Hoje a metodologia ativa, o conhecimento tem que passar da criança para o professor. A gente nunca chega com a afirmativa para a sala de aula. Tu sempre tem que começar a aula com questionamento. Gente, vocês querem... Vamos lá, a professora abre, né? Eu desenhei lá no quadro. Alguém conhece essa fruta? Maçã! E aí você pode falar sobre os nutrientes da maçã, falar um monte de coisa no dia. Eu posso falar a verdade, eu não falei, eu me prendi ao que é uma atividade, mas, gente, um desenho. Por isso que muitos livros hoje não vêm com enunciado nenhum, vêm com desenho. Por quê? O professor vai desenvolver aquilo que está dentro da BNCC, tudo que está dentro do conteúdo dele, porque senão o professor fica bitolado assim, ó. Só faz tudo o que quer. Então eu não vou mentir, no dia... Em partes, eu usei praticamente o que o livro queria, que pintasse de vermelho a maçã. Olha só, vermelho. Não existe uma maçã vermelha. A criança, hoje tem maçã verde, tem maçã marrom, que ela pode ter visto uma maçã podre e aquilo marcou a cabecinha dela. Tem maçã que é amarelinha. Então a criança, a criatividade, o cérebro dela tá ali. E você, quando você dá um direcionamento... É diferente de um semáforo. Semáforo não existe outra cor, não existe marrom, não existe... E a gente não pode ensinar errado, certo? Mas desenhos, que história é essa que pinte a boneca? Aí pinta o cabelo de preto. Antigamente era assim, pronto, isso aí você tira da educação tradicional. Pinta o cabelo da boneca de preto, o rosto tem... Gente, hoje tem pessoa que tem cabelo verde, azul, vermelho, amarelo... Toda cor existe cabelo. Hoje em dia não existe mais branco, existe o pardo. E existem pessoas que se tatuam, se a criança tatua. Enfim, deixa a criatividade dessa criança fluir. Então deixa eu voltar lá à minha atividade, gente, que os meninos estão lá esperando eu terminar a atividade. A atividade era uma maçã enorme, eu questionei para eles que fruta era aquela. E só que já estava na época, já estava no finalzinho do ano, e eles ainda pintavam muito fora do limite da figura. Porque antes você tem que deixar eles terem aquela percepção. Gente, eu tô falando, essa atividade eu fiz há 12 anos atrás, ainda não existia metodologias ativas, tá? Não existia ainda metodologias ativas. Então, o que eu fiz com aquelas crianças? Eu achava máximo, na escola tinha, eu ainda tenho aqueles carrinhos bibite. Foi lá há 12 anos atrás. Então, sentei as crianças no bibite, nos velocípedes deles, né? Eu disse, olha, expliquei para ele que era limite, aí bati na parede, ó, isso aqui é o limite da sala.
Tá vendo? Ó, limite, tudo tem limite. Aí eu fui brincando assim, né? Me joguei assim na parede. Eita, por que eu não passei? Então eu queria que a criança internalizasse aquela palavra limite. Que chegou naquele limite ali da figura e eu não falei isso, que era isso que eu queria. Eu fui explicar para eles primeiro o que era limite. Levei eles pro pátio da escola. Aí eu disse, vocês vão e quando chegar no limite que é na parede, vocês vão o quê? Parar. Terminou essa atividade gostosa, levei as crianças para a sala. E disse, bom, pessoal, olha aqui, vocês já sabem que aqui é o quê? Uma maçã, professor. Vocês vão pintar essa maçã, mas não vão poder ultrapassar o limite da figura. Vocês estão vendo aí a diferença? Eles vivenciaram uma experiência positiva para depois ir para o papel. Olha que delícia. Aí é óbvio, eu desenhei 2 maçãs, né, na época. Pintei uma saindo do limite no quadro e pintei uma dentro do limite. Certo? Pintei uma dentro do limite da figura e perguntei para eles, qual das 2 que você acha que tá mais bonita? Aí ele disse, professora, aqui foi... Tinham 3 aninhos as crianças. Eu lembro até hoje a carinha de cada um deles. Estágio 3. Ai, professora, essa que você pintou no limite ficou mais bonita. Mas por quê? Por que ela tá mais bonita? Aí eles têm hora que eles travam, né? Eu disse, eu vou dar um exemplo aqui. Olha, eu tô vendo que essa daqui que eu pintei fora do limite não dá nem pra eu entender que desenho é esse. E esse daqui dá pra entender que é uma maçã? É verdade, tia, né? Que eles eram pequenininhos. É verdade. Ficou mais bonita porque a gente entende que é uma maçã. Gente, a partir desse dia, acreditem, essas crianças nunca mais pintaram fora do limite da figura. Por quê? Porque eles realmente... O ensino que eu dei naquele momento foi proveitoso, eles internalizaram o que aprenderam, de fato, e puseram em prática. Simples assim. Pois, gente, um beijo. Esse vídeo tá muito demorado. Cheiro. Até a próxima. Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários, tá bom? Um beijo.